Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje a gente vai falar desse novo pente fino, né, que vai atingir aí mais de 1 milhão de pessoas. Então, 1.700.000 pessoas serão atingidas pelo novo pente fino, incluindo que aposentadoria, pensões, auxílios. Então, esses comunicados serão enviados por carta e estarão disponíveis no aplicativo dos Correios. Quem for notificado terá 60 dias para apresentar documentos que comprovem o direito à renda, ou seja, o direito a receber o benefício previdenciário. Então, o envio da documentação deve ser feito pela plataforma Meu INSS na internet ou por meio do aplicativo. Então, quem não cumprir a exigência poderá ter o benefício bloqueado. Então, o segurado que não conseguir enviar os documentos pela internet deverá fazer o agendamento para entregar pessoalmente em uma das agências do INSS. Atualmente, com as agências fechadas, há urnas nas quais o beneficiário consegue deixar cópia da documentação. Então, a previsão de reabertura das unidades é no dia 14 de setembro. Então, o INSS só pode fazer revisão nos benefícios concedidos há menos de 10 anos. Então, você tem uma aposentadoria lá, você está aposentado há 15 anos, recebe uma cartinha que vai ter, o INSS está revisando, é só se tiver fraude, tá? Então, 10 anos. Se passar desse prazo, a revisão só pode ser feita se houver suspeita de fraude. Então, assim, a gente está desconfiado que esse tempo nunca existiu, que você fez uma fraude. Acontece muito assim, quando você pede uma aposentadoria e a pessoa que você pediu aposentadoria está envolvida em muitas fraudes. Então, você acaba sendo investigado também, tá? Mas cumpra o prazo, entregue documentos, porque senão você perde o benefício. Então, o prazo, assim, é 60 dias para você entregar a documentação. Ele acaba sendo insuficiente, principalmente no meio que a gente está no meio de uma pandemia de Covid-19. Então, pode fazer com que parte dos casos seja levada à justiça. Então, vai ser revisto benefícios como aposentadoria, pensões, auxílios. E os segurados que passarão pelo pente fino vão ser avisados por carta. Então, você tem que ficar de olho, porque a correspondência virá pelos Correios. Também é possível conferir se você foi convocado por meio do aplicativo dos Correios. Prazo para cumprir as exigências: o segurado vai ter um prazo de até 60 dias para realizar esse cumprimento das exigências. Então, é preciso enviar os documentos que comprovem o direito. Então, assim, eles estão questionando o tempo de contribuição. Você tem a carteira de trabalho? Você vai escanear essa carteira de trabalho e mandar pelo aplicativo do INSS, pelo site do INSS. Então, o envio pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo, tá? Então, o que você tiver mais facilidade, só não deixe de enviar. Você precisa mandar o documento para comprovar que você realmente está aposentado, que você fez jus àquele benefício. Bom, o pente fino tem como base o artigo 69 da Lei 8212 de 91, que foi atualizada pela Lei 13.846 de 2019. Então, segundo a legislação, o Instituto pode manter o programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Então, o prazo para fazer a revisão do benefício é de até 10 anos após o primeiro pagamento. A regra vale tanto para pedidos
do segurado quanto para o Instituto. Quando é possível fazer a revisão após a data limite? Bom, caso haja indícios de irregularidade, o INSS pode fazer a revisão a qualquer momento, tá? Independente, mas já passou 10 anos, tem irregularidade. Não adianta, eles vão fazer, ok? Então, quem quiser entregar a documentação necessária pessoalmente, poderá fazer isso. Antes, porém, tem que ligar na central 135, você tem que agendar. Não basta você baixar numa das agências do INSS, não, você tem que ligar no 135, agendar que você vai levar a documentação. Bom, nesse caso, o segurado deve escolher a opção entrega de documentos por convocação. Bom, os postos estão fechados, então atualmente com as agências fechadas, há urnas nas quais o beneficiário poderá depositar os documentos. Eles devem estar em envelope fechado, com uma cartinha informando tratar-se de cumprimento de exigências. No entanto, o INSS já disse que a partir de 14 de setembro há previsão de abertura de algumas agências. Agora, ainda assim, pode ser que seja prorrogado de novo. A gente não sabe. Agora, ainda que seja aberta, a pessoa precisa tomar muito cuidado. Porque dependendo da pessoa, é grupo de risco, vai estar muito cheia, tá? Assim que abrir as agências, vai ser uma loucura. Então, quem puder evitar, puder mandar a documentação, é melhor. Eu não sei mexer. Alguém na família deve saber. Sempre tem alguém que sabe. Se não, você pode ir numa gráfica, pedir para escanear o documento. Aí você escaneia o documento, salva no pendrive, aí você pede para alguém mandar. Enfim, tem várias formas de você mandar. Assim, Lan House só em último caso, porque tem muita gente que acessa, são seus documentos. Mas em último caso, para não perder benefício, você vai e depois você bloqueia o acesso para empréstimos, essas coisas. Mas em último caso, né? Aí você pode tentar levar a documentação, liga a agenda e leva a documentação e entrega numa das urnas. Enfim, você tem que ver, mas você não pode só deixar de cumprir. Você precisa cumprir a exigência, porque se você não cumprir, seu benefício vai ser suspenso. Bom, depois do INSS ter anunciado que fará esse pente fino em mais de 1.700.000 benefícios previdenciários, esses segurados têm que ficar atento para não ter a renda suspensa. Então, quem receber a notificação sobre a revisão tem 60 dias para enviar a documentação solicitada e comprovar a regularidade da situação. O segurado que entrar no pente fino vai ser comunicado pelos correios por cartas físicas e virtuais. Nesse caso, a correspondência digital poderá ser visualizada pelo aplicativo dos correios. Então, o beneficiário que for questionado, ele vai ter que enviar a documentação que comprove o direito à renda previdenciária. O INSS informa que todos os tipos de benefício, como aposentadoria, auxílios, pensões, poderão ser alvos do pente fino. Então, o envio ele tem que ser feito preferencialmente pela internet, pelo site Meu INSS. Quem não conseguir resolver virtualmente poderá agendar um atendimento presencial pela Central 135 para entregar os documentos. Agora, vocês estão vendo que a gente tem essa questão do pente fino. É agora, já teve e sempre vai ter. Então, e ainda, por incrível que pareça, aparecem pessoas, assim, no escritório dizendo, olha, eu tive contato com uma pessoa que disse que se eu pagar 20 mil, ele vai criar lá um tempo para mim para eu poder me aposentar. Gente, não façam isso, não entrem nesse tipo de roubada, porque você vai dar o dinheiro e vai ser pego futuramente, tá? Lá na época de 1970, tinha muito disso. As pessoas pagavam, criavam tempo de contribuição, mas era difícil de ser pego. Por quê? Porque não tinha computador. Hoje em dia, tem computador. Então, eles conseguem chegar onde a pessoa fez. E não existe isso de crime perfeito. Pode esquecer. Então, assim, você vai pagar
caro por você ter feito isso. Primeiro que você vai se envolver com criminosos. Então, a pessoa que vai criar esse tempo de contribuição para você, ela já está envolvida com vários outros casos e vai acabar pegando um deles. Pegou um deles, o teu já está na rede junto. Então, não façam loucura, não dá para inventar tempo. Se você tem, ótimo. Se você não tem, esquece. Por quê? Porque além, você vai receber um período, então vamos supor, criou um tempo fictício e recebeu 1 ano. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que devolver esse 1 ano com juros, multa, correção monetária, multa pesada, porque teve dolo, e ainda por cima, você ainda responde um processo criminal. Você vai ser chamado lá na Polícia Federal e você vai responder um processo criminal. Então, a gente sem procurar problemas, os problemas já aparecem. Imagina se você sair procurando. Então, não façam. Se alguém oferecer, fuja. Mas fuja, tira até do seu celular, não tenha contato, porque é complicado. Não façam isso. Não tente dar uma de louco, sabe? Porque a consequência disso é tão grave, você vai ter tanto problema que não vale a pena. Então, fuja de qualquer armação, de qualquer invenção. Não caia nessa roubada, porque você vai se prejudicar muito. Bom, os documentos, as documentações solicitadas, voltando, né, para quem cai no pente fino, os documentos que o INSS solicitar, podem ser mais difíceis de ser obtidos pelos segurados, porque podem ser referentes a contratos de trabalho muito antigos. Então, no caso de quem perdeu a carteira de trabalho, precisa demonstrar vínculos trabalhistas, conforme a Instrução Normativa 77 de 2015, as comprovações podem ser feitas por meio de documentos com versão original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregados, ou o livro de registro de empregados, contrato individual de trabalho, acordo coletivo, termo de rescisão contratual ou comprovante de recebimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Bom, então esse segurado que for chamado no pente fino tem 60 dias para enviar as documentações que forem solicitadas. Caso não envie, poderá ter o benefício suspenso. Então, mais de 1.700.000 vão passar por esse pente fino. E essas pessoas vão ser avisadas por carta. Então, a correspondência vai vir pelos Correios. Também você pode conferir se foi convocado por meio do aplicativo dos Correios. Para quem ainda não é cadastrado no meu INSS, você vai entrar, né, no site meu.inss.gov.br, você vai clicar em cadastrar senha. Aí você vai crie sua conta gov.br. Então, você vai selecionar o número do seu CPF, você vai informar, nome completo e clicar em li, estou de acordo com os termos de uso. Em seguida, você vai clicar não sou robô, você vai clicar em avançar e seguir os demais passos para você validar os seus dados. E aí, quando você entrar, você vai clicar em agendamento solicitações. E aí você vai clicar em novo requerimento. Aí no campo pesquisar, você vai digitar atualização de dados do benefício. E vai clicar sobre a opção que vai aparecer logo abaixo. Então, caso seus dados de contato não estejam em dia, será necessário atualizá-los. Então, se aparecer uma mensagem informando isso, você vai clicar em atualizar. Então, ao avançar, será aberto um formulário no qual o segurado terá que informar o número do benefício, telefone de contato e e-mail, além de escolher se deseja acompanhar o andamento do processo pelo meu INSS Central 135 ou e-mail. Na parte de baixo da página, vai ter um local destinado ao envio da documentação para que o segurado comprove a regularidade de seu benefício. Então, como é que você vai enviar os documentos? Você vai clicar no botão novo, localizado à direita da tela, na parte de baixo. Aí você vai selecionar anexar e procurar os arquivos que deseja enviar. Aí você vai clicar em avançar. Bom, importante, todos os documentos devem estar legíveis, de modo que os servidores do INSS possam examiná-los adequadamente. Então, você tem que tomar cuidado, você vai tirar cópia, ver se está legível. Não adianta você mandar uma cópia que não vai adiantar de nada. Você manda um negócio que não dá para ler, não vai resolver. Você não vai ter cumprido a exigência.
é recomendado o seguinte padrão de formato: PDF, colorido, 24 bytes e qualidade de 25 dpi. O tamanho de cada arquivo não pode exceder 5 megabytes e a soma dos tamanhos dos arquivos não pode exceder 50 megabytes. Bom, quando o segurado estiver entregando o documento, nessa etapa ele pode informar se deseja cadastrar procurador ou representante legal para esse pedido. Se quer alterar nome da mãe, data de nascimento, enfim. Eu não tenho, eu não sei enviar, eu não consigo. Liga para algum advogado que faça, que trabalhe nessa área, que a pessoa faz isso para você. Entendeu? Aí você vai, marca uma consulta e a pessoa manda para você esses documentos. Você acerta com essa pessoa e a pessoa manda tudo para você. Porque aí é uma pessoa da sua confiança que vai fazer isso para você e aí você vai cumprir a exigência. Tem também essa outra possibilidade. Bom, atendimento presencial. Quem não conseguir entregar os documentos pela internet pode levá-los pessoalmente numa agência do INSS. Antes, você vai agendar pelo 135, entrega de documentos por convocação. Então, o segurado vai entregar os documentos por envio do serviço drive-thru das agências. Que o INSS desenvolveu um formulário padrão a ser preenchido e incluído pelo segurado no envelope que deixará na agência. Bom, a previsão é que dia 14 de setembro essas agências estejam abertas, né, se não for adiado novamente. Que a gente já teve aí vários adiamentos. As agências eram para ter aberto já há muito tempo e cada semana vai chegando perto da data, é adiado novamente. Bom, documentos que podem ser solicitados do titular do benefício ou procurador, representante legal se houver, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho. Em caso de pensão por morte, também deverão ser apresentados os documentos do segurado falecido e dos dependentes do benefício, além da certidão de óbito. Também poderá ser solicitado cópia autenticada da ficha de registro de empregados ou livro de registro de empregados, contrato individual de trabalho, laudos médicos, certidão de nascimento dos filhos. É comum, muitas vezes a pessoa vai entregar, a pessoa cai, está recebendo um benefício por incapacidade, cai num pente fino. Então, o que acontece? Às vezes é muito comum o médico não incluir no laudo a estimativa de duração da incapacidade. Então, os médicos não dizem se a incapacidade é por tempo indeterminado, ou por 60, ou por 90 dias. Também precisa tomar cuidado com isso. Também não falam se a incapacidade é total e definitiva. Então, o segurado, por sua vez, não cobra essas informações por achar que não são importantes. E é super importante, porque o médico que cuida da pessoa tem que dizer por quanto tempo, se ela está incapaz. Se ela não está incapaz, quanto tempo ela mais ou menos vai poder trabalhar, vai adquirir a capacidade. Então, isso é muito importante. Para o perito, devem ser entregues todos os documentos relacionados à doença. Porém, o mais importante é o laudo. Porque o que acontece? A gente já está vendo que já vai começar o pente fino. E os benefícios por incapacidade, assim que abrirem as agências, eles também já vão começar com pente fino. Então, é hora de pedir laudo, é hora de você ter documento, de você fazer exame. Tem que ficar esperto, porque assim, não adianta dizer que eu estou doente se eu estou há um ano longe do médico. Então, peraí, que doença é essa? Que eu não vou no médico. Eu estou dizendo assim, eu sou advogada. Eu estou dizendo como pensam os peritos. Então, como é que a pessoa vai dizer que está doente se ela não vai no médico? Então, ela não vai trabalhar, mas ela não vai no médico? Estranho. Então, todo cuidado é pouco. Então, quanto mais detalhado o laudo, maiores são as chances, né, do perito concluir o mesmo que o médico e manter o afastamento. Então, você pede para o médico dizer, olha, ele está discriminar tudo direitinho e colocar o tempo. Isso é muito importante, você ter o tempo. Então, a intenção do governo é cortar tanto auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, principalmente o foco vão ser aqueles pagos há mais de 2 anos. Então, esses estão na mira do governo.
Então, na primeira fase da revisão, que analisou os benefícios mais antigos e de segurados mais jovens, foram cancelados equivalente a 80% das perícias realizadas. Então, mesmo a pessoa levando o documento, mesmo a pessoa apresentando tudo, foi cancelado. Tem muita fraude? Tem muita fraude. Tem gente que se passa por louco, que se passa por doente, que compra laudo, mas tem muita gente, doente que precisa do benefício e que cortaram indevidamente. Então, assim, se você porventura passou numa perícia, ou se você vai passar numa perícia e teve seu benefício cancelado, você não pode ficar, não, tudo bem, cancelou, então, não, você tem que procurar os seus direitos. Então, cancelar o seu benefício, entra com uma ação judicial. Só que assim, para você entrar com uma ação judicial e fazer mal feito, isso vai te atrapalhar lá na frente. Entra com uma ação, contrate um advogado especialista, entre com uma ação para discutir, tá? Porque se você entrar com uma ação, eu vou lá no juizado, eu entro com uma ação, e você perder, vai ficando cada vez mais difícil de conseguir o benefício. Então, aquele período que você perdeu, não tem mais choro nem vela, você não consegue reativar. Aquilo você perdeu mesmo. Aí você vai ter que esperar um tempo, entrar com uma nova ação, aí já vai ficando mais difícil. Então, já entra armado, já vai com todas as armas, e não, sabe, se o INSS disser não, você não pode se conformar com esse não. Você não pode estar conformado com isso. Você tem que ir, você tem que brigar, você tem que lutar. Porque o que é seu, se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Então, o INSS cortou, eu vejo tanto isso. Não, o INSS cortou, tá, tudo bem, eu vou voltar para o trabalho. Às vezes a pessoa volta doente. Não pode. Então, assim, mesmo a aposentadoria, eu já vi várias pessoas que tiveram a aposentadoria cortada, porque a pessoa que fez está envolvida em fraude, e aí cortou o benefício. Então, você não pode, abaixar a cabeça. Se você não tem culpa, já vi gente que já chegou para mim e falou, cortaram meu benefício e eu sou culpado, então não tem o que fazer. Né? Você tem culpa, você não tem o tempo, difícil, mas quando a pessoa é inocente, dá para defender, dá para mandar reativar o benefício, a gente faz o cálculo, dependendo, já vi casos que a pessoa tinha PPP, conseguiu o benefício, o INSS cancelou o benefício, mas não considerou o PPP, então, o tempo especial, então você consegue reativar isso. Então, não se conforme. Corra atrás dos seus direitos, porque agora vai vir um pente fino dos bravos. Então, você tem que correr atrás, vá buscar o que é seu, tá? Essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.